criador, sou Carlos Alexandre aqui do Canário Qualitá, como sempre, é uma honra ter você aqui acompanhando meu trabalho. E aí, será que canário ruim pode dar filhote bom? Se você quer saber um pouco mais sobre esse assunto, fica comigo até o final desse vídeo aqui. Não deixe de me seguir lá no Instagram, @Canário Qualitá. Já dá o seu like aqui no vídeo, ainda não é inscrito no canal, se inscreva e ative o sininho para você receber as notificações. Todas as vezes que eu lançar um vídeo novo aqui no canal, você será avisado, ok? Pois bem, eu recebi em um dos vídeos que eu fiz aqui no canal uma pergunta do Wallace Loff. Ele me faz a seguinte pergunta: bom dia, Carlos. Trazendo esse assunto para a minha criação, tenho uma dúvida. Este será meu primeiro ano na criação e adquiri 3 canários machos no fim do ano passado. São canários de cor, um vermelho intenso, um nevado e um cobre mosaico, de um criatório aqui da minha cidade. E vendo seus vídeos, vi que eles não possuem uma boa qualidade de cor. E como pretendo criar canários de qualidade, vou para o Brasileiro em julho adquirir alguns casais de melhor qualidade para poder poupar tempo no que diz respeito a atingir o objetivo de ter aves de qualidade. E dito isto, a minha dúvida é, qual é que é a dúvida dele? Se eu trouxer lá do Brasileiro 3 fêmeas de qualidade para cruzar com esses 3 machos que tenho, é viável? Os filhotes poderão ter uma qualidade superior, adquirindo qualidades vindas só da mãe? Esse meu questionamento é por motivo financeiro, claro, pois eu não posso gastar com 3 machos a mais para substituir os meus atuais, mas também é por razões emocionais, já que são as minhas 3 primeiras aves, que já estão comigo há 6 meses, têm me trazido muitos momentos bons e que eu não gostaria de me desfazer delas. Fico no aguardo e parabéns pelo trabalho aqui no YouTube. Ô Wallace, muito obrigado por sempre estar participando. O Wallace está sempre participando aqui do canal, sempre comentando aqui nos vídeos que eu posto. Então é o seguinte, qual que é o problema do Wallace? O Wallace, ele comprou 3 casais de canário. Desses 3 casais, quando ele começou, então vamos lá, ele comprou esses pássaros pela empolgação, ele viu que tinha uma possibilidade dele ter uns pássaros em casa, então ele foi num criatório próximo ali da região dele e adquiriu 3 casais de canário. Quando ele começou a assistir os vídeos aqui do canal, as explicações que eu faço e outros amigos fazem aqui no canal, ele começou a perceber que esses pássaros que ele adquiriu estão um pouco fora do padrão. O que seria isso fora do padrão? Existe um padrão já pré-determinado para cada cor de canário. Existem mais de 500 cores. Para cada uma delas existe um padrão que já foi pré-definido. Então, quando nós acasalamos um macho e uma fêmea, nós buscamos ter nos filhotes as características o mais próximo possível desse padrão pré-estabelecido, ok? Para isso nós temos um manual de julgamento que eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho. Então vamos lá. A questão dele, que ele percebeu, é o seguinte: poxa, já que eu tenho aqui 3 casais de canários e eles não estão tão bons de padrão, e eu preciso melhorar a qualidade dos meus pássaros, agora que eu estou entendendo um pouco mais, o que eu vou fazer se eu tenho pouco dinheiro? Eu não tenho condições de comprar mais outros 3 casais, mais 3 machos e outras 3 fêmeas. Se eu comprar apenas 3 fêmeas e colocar essas fêmeas, umas fêmeas de melhor qualidade, gastar um pouco mais para adquirir umas fêmeas de melhor qualidade. Se eu pegar essas fêmeas e colocar com os machos que eu já tenho aqui, eu vou fazer com que o meu plantel evolua? Eu vou conseguir ter filhotes melhores? A partir de agora eu vou começar a te explicar sobre esse questionamento que o Wallace fez pra gente. A primeira coisa que a gente precisa fazer é definir o que é bom. O que é bom? Por que eu falo isso? Porque, como eu disse, existem mais de 500 cores de canários. Eu coloquei aqui, pra gente exemplificar, os canários vermelho mosaico. Eu vou exemplificar com vermelho mosaico, mas você pega o que eu falar aqui e tenta entender isso a partir das cores que você cria aí ou das raças que você cria, ok? O entendimento aqui é mas dá para ser aplicado aí na sua criação. Deste lado, eu tenho 3 canários vermelhos mosaico de muito boa qualidade. Canários que vão permanecer aqui no meu plantel para reprodução.
Aqui deste lado eu tenho 3 canários vermelhos mosaico de qualidade inferior, ok? Então aqui eu tenho canários muito bons, aqui eu tenho canários inferiores. Todos os 6 canários são canários vermelhos mosaico. Carlos Alexandre, existe diferença de preço no valor de um canário desse com um canário desse? É lógico que sim. Por quê? Existe um padrão. Então quanto mais próximo do padrão o teu canário tiver, mais valioso ele é, mais as pessoas vão pagar para poder ter aquele pássaro. Por quê? Porque se ele pega aquele pássaro que está bem próximo do padrão, ele fica mais perto de ganhar os campeonatos, por exemplo, ok? Então vamos lá. O que o manual fala em relação ao canário vermelho mosaico? Por que eu estou te falando isso? Porque o primeiro questionamento que eu fiz é o seguinte: nós temos que definir o que é ruim. O que é ruim no caso do vermelho mosaico? Ruim no caso do vermelho mosaico seria o seguinte: você ter pássaros que não têm um tom de vermelho muito forte, pássaros que não têm um bom contraste, ou seja, onde é branco, onde é vermelho, você não consegue diferenciar muito isso. Isso seria um pássaro ruim. Pássaros de plumagem muito grande, tendendo a pássaros de plumagem longa. Então assim, a plumagem do pássaro, ela precisa ser bem aderente ao corpo, para o canário de cor no caso, para poder ele ficar com a forma legal, para poder você, ainda mais no mosaico, como a gente precisa de contraste, então quanto mais curtinha a gente conseguir deixar a plumagem, mais contraste a gente vai ter. A qualidade do branco também se ganha com a plumagem boa. A qualidade do vermelho, quanto mais intensa for a plumagem desse canário, mais sensação de vermelho a gente vai ter, ok? Quando a gente visualizar ali o canário. Então esses seriam alguns defeitos que eu não poderia buscar no canário vermelho mosaico. O que o manual pede? Aqui eu estou com o manual de canários de cor. Então o manual ele fala o seguinte: um canário vermelho mosaico muito bom, exemplar com máscara facial muito nítida e bem delimitada, zonas de eleição intensas, bem definidas, com qualidade lipocrômica, contornos que contrastam claramente com o resto do corpo, dorso branco giz com ligeira infiltração de lipocromo. Beleza, esse é o canário muito bom. E agora, e o canário fraco, segundo o manual? Exemplar tendendo ao nevado. Então, o que é esse exemplar tendendo ao nevado? É um exemplar que ele tem muita infusão, muita infiltração. Por exemplo, se a gente pegar esse pássaro aqui, ó, a gente vai perceber que o dorso dele tem muita infiltração. Ou seja, a gente vê, além do vermelho dele ser o vermelho fraco, a gente percebe que tem muita infiltração no dorso desse pássaro, ok? Tem muito vermelho. Olha o peito desse pássaro, como tem muito vermelho também no peito dele. Tá vendo? É um vermelho fraco, porque é um pássaro de não boa qualidade. Ele não é um pássaro de boa qualidade, porque a gente acabou de ler no manual ali que o pássaro precisa ter um bom lipocromo. Então, tá vendo como ele tem muita infiltração, tanto no peito quanto no dorso. Então isso não é um pássaro legal. Quando você começa a acasalar, se você for acasalar esse pássaro aqui e com fêmeas próximas do padrão dele, o que vai acontecer? Você vai aumentar essas infiltrações. Você aumentando essas infiltrações, aí o pássaro fica parecendo um vermelho nevado, ou seja, ele fica com muita infiltração, você não consegue perceber um contraste legal nele, ok? Deste lado aqui, nós temos pássaros que têm uma boa máscara, né? A máscara grande, bem delimitada. A gente tem pássaros que têm um bom vermelho, uma boa qualidade de branco, um bom contraste entre o branco e o vermelho. A plumagem desses pássaros é uma plumagem bonita, né? Por exemplo, esses pássaros aqui, em contraponto a esses aqui, olha a tonalidade do vermelho desses pássaros e a tonalidade do vermelho desses pássaros aqui. Volto a lembrar o seguinte: pássaro a gente avalia ao vivo, ok? Eu aqui estou tendo uma percepção da cor desses pássaros e da cor desses pássaros aqui. Você aí do outro lado da tela, provavelmente você não está tendo a mesma visão que eu, a real visão que eu estou tendo aqui, ok? Porque eu estou frente
frente a frente com os pássaros. No seu caso aí você tem o efeito da imagem, ok? Então existe uma verdade aqui para mim e outra verdade aí para você que está do outro lado da tela. Então é o seguinte, esses pássaros aqui, por exemplo, se a gente pegar esse pássaro aqui, ó, é um pássaro que praticamente não coloriu, é um pássaro que não recebeu corante na alimentação. Eu faço algumas experiências aqui, então por exemplo, esse pássaro aqui, ó, ele foi tratado sem corante, ele não recebeu carofil, cantaxantina, tá vendo? Ele não coloriu corretamente. Então esse pássaro aqui, visualmente, não é um pássaro legal. Se ele tivesse recebido a cantaxantina ou carofil na alimentação dele, aí sim ele poderia estar com a cor melhor. Mas visualmente, o que ele nos apresenta nesse momento, o lipocromo dele não é legal. Olha a diferença da máscara desse canário para a máscara desse canário aqui. Olha para você ver, olha que diferença. É enorme, não é a diferença? Então é o seguinte, olha a tonalidade do vermelho desse pássaro e a tonalidade do vermelho desse pássaro aqui. Então sim, beleza. Carlos Alexandre, tá joia. Então vamos voltar lá para a questão do Wallace. Se eu pego esses pássaros aqui e coloco eles com boas fêmeas, a grande probabilidade é que eu retire filhotes com muito boa qualidade. Agora, se eu pego esses filhotes aqui, esses canários aqui, e coloco eles com fêmeas melhores, vamos supor que eu vou lá no Brasileiro agora e vou adquirir 3 fêmeas de muito boa qualidade. Aí eu vou chegar aqui no meu criatório e vou colocar essas fêmeas de muito boa qualidade com esses pássaros aqui. O que eu vou fazer com o meu plantel? Eu vou elevar o nível do meu plantel. Por quê? Machos bons com fêmeas boas. E aqui, esses pássaros aqui que são pássaros fracos, o que vai acontecer se eu colocar 3 fêmeas muito boas com esses pássaros aqui? Eu vou evoluir? Eu vou evoluir sim. Por quê? Porque as fêmeas são boas, mas eu vou evoluir em relação a estes pássaros que são fracos. Então é o seguinte, a evolução aqui, ela vai se dar de uma maneira muito lenta, ok? Vamos supor que nesse nível aqui, para eu chegar, para eu ir colocando pássaros aqui melhor, eu vou levar aqui uns 5 anos para chegar num pássaro dessa qualidade aqui. Então, seguinte, a conta que a gente precisa fazer é a seguinte, será que vale a pena, já questão de objetivo, porque é o segundo ponto que eu vou tratar com você. Qual é o seu objetivo? O primeiro objetivo é o seguinte, o que é bom, o que é ruim? O que é um pássaro ruim? Aqui a gente falou o que é um pássaro ruim. E agora, qual é o seu objetivo? O seu objetivo é só ter um passarinho para cantar? Então é o seguinte, um pássaro dessa qualidade, com a fêmea dessa qualidade, tá muito legal para você. São pássaros saudáveis, são pássaros que vão tirar filhotinhos aí, que vão te encantar durante o dia a dia aí. São pássaros que você vai colocar na gaiola aí, um vizinho, uma visita vai chegar e falar, nossa, que passarinho bonito e tal. Mas se o seu objetivo for competição, por exemplo, Carlos Alexandre, eu quero chegar à excelência. Então, não adianta você colocar um pássaro muito bom com um pássaro ruim, porque a evolução ela vai ser lenta. Agora, se você colocar pássaros bons com pássaros bons, a evolução ela acontece de maneira muito mais rápida, ok? Porém, a gente precisa entender o seguinte, aqui eu estou dando o exemplo do vermelho mosaico, ok? No caso do Wallace, ele tem lá canários vermelhos intensos nevados e cobres. No caso do vermelho mosaico, é mais ou menos isso que eu te falei aqui. Porém, pode acontecer o seguinte, olha esse pássaro aqui, olha como esse pássaro aqui ele é ruim, olha o tamanhozinho da máscara desse pássaro em relação ao tamanho da máscara desse pássaro aqui. Olha a diferença da máscara deles. Olha a diferença da máscara. Então é o seguinte, qual que é um pássaro bom aqui, qual que é o pássaro ruim? Com certeza você vai me falar que esse é o pássaro bom e esse é o pássaro ruim. Mas por que eu estou te questionando aqui? Porque esse pássaro aqui, ele pode ser ruim para fazer machos bem mascarados. Mas e se o seu objetivo for criar linha fêmea? Aí esse pássaro aqui, olha para você ver como que o peito dele é limpinho, como que o dorso dele é limpinho, a máscara dele é menor. Então o que vai acontecer? Ele é um pássaro ruim para fazer machos bons de concurso, mas para fazer fêmeas boas de concurso, aí ele já passa a ser
um macho bom. Então tá vendo que tudo depende do seu objetivo? Aqui no canal você não vai receber informações muito mastigadas, ok? Aqui a intenção desse canal é levar você a ser um criador ou uma criadora de sucesso. Então aqui eu vou levar você a pensar. Você vai ter que aprender a pensar para poder você fazer aí no seu criatório o que é melhor para você. Nada de ser um robozinho de ficar seguindo só as informações que eu te passo aqui, não. Você tem que raciocinar, você tem que pensar, pô, esse canário é bom, mas aquele meu é bom também, porque o meu objetivo é este, ok? Então, se o seu objetivo for fazer, lembra que, por que eu estou falando linha macho e linha fêmea? Porque a linha, no caso dos mosaicos, existe dimorfismo sexual. Os machos competem de maneira separada da fêmea, por quê? Porque o macho tem um padrão, a fêmea tem um padrão. No caso do intenso, é um padrão só. No caso do nevado, é um padrão só. No caso do mosaico, é um padrão para o macho, um padrão para a fêmea, ok? Aí o seguinte, beleza, já questionamos aqui a questão se esse pássaro é bom ou não. Se for para fazer machos bons, para concurso, ele é um pássaro ruim. Se for para fazer fêmeas boas para concurso, ele já passa a ser um macho bom. Aí, o seguinte, ele tem pinta melânica. Ele tem, eu coloquei isso de propósito para te mostrar. Tá vendo? Ele tem pinta aqui, ó. Tá vendo esse negro aqui, ó? Isso é indesejado. Isso é indesejado. Você não pode ter isso no seu plantel quando você cria pássaros para competição. Ou seja, o teu pássaro de competição, se ele da linha clara com fator, que é o caso desse vermelho mosaico aqui, se ele tiver essas pintas melânicas, ele vai ser desclassificado. Então é um pássaro ruim, ok? Depende. Por quê? Porque geralmente os pássaros com pinta melânica, eles apresentam o lipocromo mais forte. Geralmente quando você nasce ali, você tem 10 filhotinhos de vermelho mosaico. Um deles nasceu com pinta melânica. Existe grande probabilidade daquele que nasceu com a pinta melânica ser o mais vermelho deles. Então, aquele pássaro que para o concurso ele não é bom, ele seria desclassificado, para o seu plantel ele pode ser um pássaro interessante. Porque é o seguinte, vamos dizer que você tem 10 canários vermelho mosaico para você usar aí no seu plantel. Desses 10, um tem pinta melânica. Porém, esse de pinta melânica, se não fosse a pinta melânica, ele seria o melhor pássaro do seu plantel. Você vai descartá-lo? É claro que não. Você vai utilizar esse pássaro no seu plantel porque ele tem uma característica desejada? Tem, mas ele tem outras várias características que são muito desejadas para a evolução do seu plantel. Então, vamos supor que esse canário ele venha te dar mais 10 filhotes. Desses 10 filhotes, 5 provavelmente vão nascer com pinta, 5 sem pinta. É uma probabilidade, ok? Não estou falando que vai ser isso certinho, não. Pode nascer um com pinta e 9 sem, 9 com e um sem. Pode acontecer isso, mas no nosso exemplo aqui, vamos supor que 5 vão nascer com pinta melânica e 5 sem pinta melânica. Provavelmente esses 5 que vieram com pinta, sem pinta melânica vão ser canários de uma excepcional qualidade, ok? Então, no próximo ano você pode descartar aqueles que nasceram com pinta, pega esses que nasceram sem pinta e comece a cruzar eles, ok? Comece a utilizar eles no seu plantel. Isso não significa que 2 pássaros sem pinta melânica não venha a obter filhotes com pinta melânica. Isso pode acontecer. Você pode acasalar pássaros com pinta melânica, vai nascer filhotes com pinta. Você pode acasalar pássaros sem pinta melânica, que pode acontecer de vir pássaros com pinta melânica, ok? Isso ele carrega no gene dele. Então é o seguinte, tá entendendo como que o negócio não é tão simples assim? Não é simplesmente eu chegar aqui e falar para você assim, ó, sim ou não? Existem possibilidades, existem probabilidades. Então o que é certo para um plantel pode não ser certo para o outro. Existe aqui o exemplo é de vermelho mosaico, mas existem algumas outras cores de canários que talvez um pássaro que é descarte naquela cor, ele pode ser utilizado para melhorar a característica de uma outra cor, de uma outra mutação. Tá vendo como que a coisa ela acontece dentro da canaricultura, como que isso é gostoso, como que isso é prazeroso? Às vezes você tem um amigo aí que cria uma cor de canário diferente
diferente da cor que você cria, aquele pássaro que não serve para ele, que está fora do padrão da cor que ele cria, pode ser um excelente pássaro para você conseguir evoluir o seu plantel, ok? Então, é para você pensar, esse vídeo aqui é para você pensar, para você imaginar as várias possibilidades que existem no seu plantel. Você já deve ter percebido, você que já é inscrito aqui no canal, você já deve ter percebido que eu sempre falo para você respeitar o seu plantel, você conhecer o seu plantel, criar poucas cores para você ser um expert naquilo que você cria, para você se conscientizar que existem essas possibilidades, ok? Um pássaro que é bom, ele precisa de outros pássaros bons para evoluir. Um pássaro que é ruim, mesmo que você coloque um pássaro bom, de boa qualidade, com esse pássaro ruim, vai evoluir? Vai evoluir sim, mas essa evolução, ela vai demorar um pouco mais tempo. O problema do Wallace é que tem o fator emocional. E aí, até como consultor financeiro, quando existe o fator emocional, aí eu prefiro não interferir. Por quê? Cara, eu vou simplesmente falar: Wallace, pega esses passarinhos que estão aí, que você falou que não são bons, e vende e compra pássaros melhores. Eu não posso falar isso. Por quê? Porque, como ele citou aqui na pergunta dele, tem o fator emocional. Ele gostaria de continuar chocando esses canais. Wallace, e você que está assistindo, no meu ponto de vista, hoje, depois que eu amadureci um pouco mais, que eu entendo um pouco mais de canários, qual que seria a minha opção hoje? Já que, vamos supor que o caso do Wallace fosse o meu caso, o que eu faria? Eu pegaria esses 3 casais de canário que eu já adquiri, que já estão no meu plantel há mais de 6 meses, eu ia reproduzir com eles, ia cruzar eles entre si, beleza. O que eu ia fazer? Eu ia lá no Campeonato Brasileiro, ia comprar mais 2 casais de canário, não um de cada cor, mas eu ia escolher uma dessas cores, ou vermelho mosaico, ou o cobre no caso, ou no caso dele o vermelho intenso, o vermelho nevado, ou o cobre, alguma coisa desse sentido. E eu escolher, por exemplo, não, vou comprar 2 casais de vermelho mosaico, bons. Aí o que eu ia fazer? Eu ia voltar para casa, eu ia reproduzir esses 2 casais de vermelho mosaico bons que eu adquiri, e ia chocar também esses 3 casais que eu comprei há mais tempo para poder reproduzir, que tem o fator emocional. No próximo ano, o que eu ia fazer? Eu ia vender os filhotes desses casais inferiores para poder juntar mais dinheiro, para poder bancar a alimentação, os produtos que eu preciso comprar para os meus pássaros e adquirir mais pássaros. Eu faria isso. Não sei se é o mais interessante aí para você. Mais uma vez eu te levo a pensar, ok? Nada de ser robozinho. Você precisa pensar para que você alcance sucesso. As pessoas que alcançam sucesso são as pessoas que pensam. As pessoas que não ficam simplesmente imitando o que as outras falam para ela fazer, ok? São pessoas que pensam, que alcançam sucesso. Então, como o meu objetivo aqui é fazer com que você alcance sucesso, então pense bastante e tome a sua própria decisão, ok? Se você gostou desse vídeo, se ele fez sentido para você, dá o seu like aí, não deixe de me seguir lá no Instagram, @CanarioQualitá. Ainda não é inscrito aqui no canal? Se inscreva no canal e ative os sininhos para você receber as notificações. Coloque aqui nos comentários qual é a sua opinião em relação ao questionamento do Wallace. Você compraria pássaros bons para colocar, acasalar com pássaros ruins? Ou você ia adquirir pássaros muito bons para poder já colocar para reproduzir, venderia aqueles pássaros ruins? O que você faria? Vamos ajudar o Wallace e várias outras pessoas que acompanham aqui o canal, que gostam de ler os comentários aqui para aprender um pouco mais, ok? Eu ajudo aqui, você ajuda daí e no final todos nós somos ajudados. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço, fique com Deus!